Pastor Nelson, sua família, uma família querida de muitos anos. Nos conhecemos na Nova Vida, mas Deus tinha planos para ele na Igreja Batista. Esteve ali na central de Nova Iguaçu e Deus preparou lá a igreja de Itinguá e tinha uma missão e tem uma missão para ele lá, né? Ele está sendo um instrumento de bênção, está fazendo um trabalho muito bonito lá, para a glória do Senhor. Bem-vindo. Uma honra ter você com a gente aqui. Muito obrigado pela generosidade. Vou deixar você apresentar a família, tá? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja no teu coração, amém? Hoje me acompanha a minha filha, Andressa, minha esposa, Andréia, fica de pé. E pastor Ricardo, meu amigo de longas datas, está ali também, profeta, homem de Deus, tem profetizado por esse país todo aí. Mas é bom demais estarmos aqui juntos, é uma honra estar aqui, sou grato ao Eterno, por compartilhar com os irmãos esse tempo tão precioso, tão importante para todos nós. Eu tenho uma história na igreja de Nova Vida, ainda quando era na Tertuliano, centro, ainda não tinha o templo ali, o templo novo, e fui batizado pelo pastor Antônio Carlos, nosso amigo, e quando nós passamos pela Nova Vida, nós passamos a ter dentro do nosso DNA, né, algo que carregamos a vida inteira. Então, sabe que vocês que aqui passam, por onde vocês possam ir da vida de vocês, vocês vão carregar essa unção que aqui está. Então, e o destino assim quis que eu fosse para uma igreja extremamente tradicional, que é a Igreja Central, e porque lá tinha um grande amigo, precisava de mim, hoje falecido, pastor José Sérgio Andrade, meu pai na fé, aprendi muito com ele também. Então, eu digo que sempre carreguei o melhor dos dois mundos. E, assim, o Senhor me levou para Timbá, por uma circunstância de saúde da filha, muitos anos atrás. E aprove ao Senhor que ali fiquei, foi quando completou 64 anos, estive lá e 10 anos depois, estamos lá ainda fazendo a história naquele lugar. E fico muito contente, pastor Justo, que você teve, quando fez 64 anos, e agora com 74 anos a igreja. Espero que você volte quando a igreja fizer 84. Depois 94, de 10 em 10 é muito bom, irmãos, porque eu acho que vai rolar um tempo bom aí, né? Então, que seja de 10 em 10, né? Te vive mais, né? Que seja um tempo profético na nossa vida, né? Mas se não for aqui, será aonde o Senhor desejar na eternidade. E nós, assim, estamos ampliando as tendas, sonhando. O pastor sonha muito, irmãos. O cara para sonhar é pastor. O pastor Gilson sonha que vocês nem imaginam. Se eu soubesse, vocês nem dormiam, né? Então, pastor é assim, sonhador. E Deus, quando Ele olha o sonho, e esse sonho está na agenda do Senhor, vai acontecer. Isso não tenha dúvida. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o culto da família. Família é um tema que mexe muito com a gente. Nós sabemos que os tempos, eles andam a passos largos para que a desconfiguração da família aconteça. Isso todo mundo sabe, isso é uma coisa dita, redita, falada, né? Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que eu me coloco sempre na posição, me vendo como o povo que estava no Egito, em que vieram as 10 pragas e nenhum hebreu foi tocado por nenhuma delas. Eu quero me ver como Josué e Calebe, que tiveram que atravessar aquele deserto por 40 anos, e ao final daquele tempo, a idade, ela não pesou na vida deles, de tal forma que Calebe, aos 85 anos, diz: estou como há 40 anos atrás,
porque o tempo não me corroeu, porque eu fui obediente ao Senhor e acreditei nele, na sua palavra. Que sejamos uma geração, que sejamos uma igreja, que sejamos uma família, a perseverar dentro de um mundo que se corrói e se corrompe, mas a nossa família estará de pé, permanecerá firme e não será tocada pelos males desse tempo. Você crê nisso? Eu vinha brigando muito com o Senhor acerca do que nós iríamos conversar esta manhã. O pastor Gilson disse que eu tenho aqui 2 ou 3 horas para falar com os irmãos. Eu estou ainda tentando ver aqui como é que eu faço isso, né? Mas tá bom, nós vamos conseguir, porque eu creio que Deus é fiel, né? Não, consegui nesse tempo, porque o tempo é maior, né? Então, mas os irmãos são perseverantes. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 15, nada mais diferente, porque hoje é dia 15, então você abre em Lucas 15. Esse copo d'água aqui é para me beber? Ele tem unção, esse copo d'água aqui tem, né? Rapaz, o negócio é chique aqui, hein? Irmão, Tinguá é uma região, então já que todo mundo está se colocando de pé, por gentileza. Tinguá é uma região de floresta, onde se tem uma reserva florestal, mas é uma região muito carente. Mas estamos vivendo um tempo muito bom, porque quando vem a dificuldade, o tempo fica bom, irmãos. É assim que acontece. Então, Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional, pode ser que alguns sejam um pouquinho diferentes, tá, irmãos? Diz assim o texto: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu sou apenas um carteiro, Senhor, mas o teu Espírito que ministra sobre a nossa vida, que tem já falado ao nosso coração nesta manhã, que possamos abrir os nossos ouvidos para que o nosso coração receba da tua palavra. Assim oramos, gratos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tome assento em nome do Senhor. O texto pelo qual lemos, e aí muita gente conhece esse texto, ele é um texto recorrente, oriundo de outros 2 anteriores que o Senhor coloca, como ovelha perdida e a dracma perdida, e o filho que se perde nessa terceira parábola. O contexto desse texto faz referência a 2 filhos,
um filho que ficou em casa e outro que decidiu sair, ir embora, pegar a sua herança e gastar aquilo que assim o pai lhe dera. Isso se trata de duas nações, judeu e gentio. O texto, Jesus falava nessa perspectiva, mas também há coisas muito preciosas nesse texto. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã é algo que a gente tem conversado muito sobre esse assunto. Muito, porque é um assunto que tem influenciado muito a vida de todo mundo dentro da família. E nós entendemos que muitas coisas têm acontecido nos relacionamentos familiares. E aqui eu não me limito só no relacionamento da sua casa, no relacionamento da família biológica, mas falo também na família espiritual. E nós sabemos que toda família, ela tem as suas encrencas, porque tem as suas encrencas. E todo mundo tem. Ou é só a minha que tem? Não. Né? Porque somos pessoas diferentes. Estou casado há 32 anos, irmãos. Tenho uma filha abençoada, tenho uma casa abençoada. Já tivemos duas, perdemos uma menina, pastor Gilson acompanhou isso. Aos 4 anos e meio, essa menina, o Senhor leva. Temos uma história de desafios na nossa vida e, dentre outras coisas, 2 vezes já fui internado, quase morri com diverticulite, aquilo que matou o Tancredo Neves. Deus me livrou, porque não sou eu, irmãos, mas é o Senhor. Eu larguei uma coordenação na Estácio, irmãos, sou professor, larguei um doutorado na Fiocruz, porque a voz do Senhor, ela vai muito além daquilo que você faz aqui na terra, é do céu. Então isso, irmãos, tem que ter uma diferença na tua vida. E percebemos que as famílias, elas têm seus desafios cotidianos, porque tem. A de Jesus não era diferente não, tá, irmãos? Família é complicadinha também. Marcos capítulo 3, versículo 21, diz assim: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Irmãos e irmãs de Jesus e a mãe falaram assim, gente, pega aquele maluco lá, ó. Olha lá, o meu filho Jesus está falando um montão de besteira lá. Imagina a família complicada. E olha que na altura do campeonato, a figura de José não aparece. Provavelmente ele já tinha morrido. E Jesus, como filho mais velho, devia estar assumindo a responsabilidade da casa, porque isso é a cultura judaica. É assim que acontece. E a família é complicada, irmãos. Mas Jesus seguia firme no propósito pelo qual ele existia. Então, problemas vamos ter. E como é que resolvemos isso? Então, eu entendo que o nosso destino, ele passa nas mãos da nossa família biológica e da nossa família espiritual. Perceba que quando Eliseu, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, quando Elias encontra Eliseu, joga a capa sobre ele e diga, me siga. Eliseu diz, olha, eu preciso voltar, permita que eu volte, beije meu pai e minha mãe, porque o pai e mãe biológico até ali tinha cumprido a missão, e depois me siga. Então, Eliseu percebeu que a família biológica o levou até ali, cumpriu o seu destino até ali, e a partir dali passou a ser a sua família espiritual. Então, a família espiritual, ela tem uma missão comigo e com você, com todos nós. E a gente precisa perceber isso. A nossa paternidade, ela é biológica. A gente vai perceber na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui não está dizendo, olha, você obedece o teu pai se quiser. Não, você vai obedecer ao teu pai. Filhos, obedeçam aos pais. Isso se refere a um pai biológico. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz, a Timóteo, meu verdadeiro filho, ele se refere a Tito também, basta a gente se referir. Então, que filho é esse que ele está se referindo? A um filho espiritual.
Porque quando você entra aqui, e aí vamos passar a entender isso, nós somos filhos e filhas espirituais. Isso aqui é uma família. E a gente vai perceber que não só aqui, dentro desse universo físico, mas existe um universo invisível que também nos autoriza a entender. João capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E muita gente tem dificuldade de entender isso, de se apropriar de uma paternidade de Deus. Tem essa dificuldade, mas por que será que isso acontece? E a gente precisa compreender isso. Então vamos entender dentro do texto. Aquele jovem, quando ele chega para o seu pai e diz: pai, me dê a herança. Não é comum de um pai dar uma herança quando ele está vivo. A herança se dá quando morre. Não dessa forma. Mas ele dá, o pai dá. E o filho sai. O texto diz que o filho, ele repartiu, pegou a sua parte e foi-se. Mas antes disso acontecer, antes dele se desconectar fisicamente daquela casa, daquela família, a desconexão, ela aconteceu de forma emocional. Isso quer dizer que tem muitos filhos na casa do pai, se desconectando do seu pai, mas ainda morando dentro da casa. Porque a desconexão, ela acontece de forma emocional, o distanciamento acontece antes de ser o distanciamento físico. Acontece que tem muita gente vivendo orfandade, com o pai presente, muitos com o pai ausente, é claro, e há hoje um perfil em que existem mães que cuidam dos seus filhos, sem a presença do pai, isso acontece. Mas me refiro àquele pelo qual o filho está dentro da casa, mas ele, na verdade, ele vive uma orfandade com o pai presente. E o órfão, ele vive sempre na escassez. Aquele filho saiu da casa dele porque faltava alguma coisa para ele, e ele foi buscar do lado de fora aquilo que, na verdade, ele se perdeu dentro. Muita gente vai buscar fora aquilo que está aqui. Eu estou falando da família biológica e da família espiritual. Nós não podemos buscar fora aquilo que está dentro da nossa casa. Então, essa orfandade é aquilo que te leva à escassez. Faltava algo. Mãe é sempre mãe, pai é sempre pai, isso não vai mudar. O colapso nos relacionamentos, isso acontece desde Adão e Eva. Lembra quando Adão e Eva, eles erraram diante do Senhor? Depois que eles erraram, que aliás, eu acho que vai ter muita gente correndo atrás de Adão quando a gente for para o céu, né, irmãos? A gente quer saber dessa história, mas ele, imediatamente, ele se escondeu do Senhor, ele se ocultou do Senhor, envergonhado, porque ali aconteceu o colapso do relacionamento com o Eterno. Ali aconteceu a quebra da paternidade dele com o Senhor. Mas isso, entenda que acontece por alguns motivos. O primeiro deles é uma grande guerra espiritual, irmãos. O diabo não vai pegar você e tirar da casa e nem tirar você da igreja. O diabo não faz isso. Tem uma historinha muito engraçada, pode ser que alguns já conheçam essa história, que certa vez tinham duas grandes fazendas, uma de frente para a outra. Tinha um burro preso na árvore. O diabo soltou o burro, tirou. Só soltou o burro. Aquele burro saiu de uma propriedade e foi para outra, comeu o milharal todo da outra propriedade. O proprietário do milharal ficou com muita raiva. Foi lá
e destruiu a plantação do vizinho. O vizinho, por sua vez, achou aquilo um absurdo, foi lá e botou fogo no lugar onde ele guardava o trigo. E ele, por sua vez, ficou tão furioso, mas tão furioso, que foi lá e matou os filhos do outro fazendeiro. E esse fazendeiro revoltado foi e matou a família do outro. E alguém acordou e falou: isso daí é culpa do diabo. E o diabo diz: eu não, eu só soltei o burro. Você está entendendo? O diabo só solta o burro, irmãos. O resto quem faz somos nós. Nós é que fazemos. A quem vocês estão ouvindo? Quem? A bem verdade é que há uma guerra, irmãos. Uma guerra para desconfigurar a família, para distorcer a família. Esse é um componente. O outro é uma questão de mentalidade. Está na cabeça, está na decisão. O fato de você viver uma orfandade, irmãos, é a sensação de você viver sem o pertencimento. Lá em Tinguá, nós usamos uma frase: PIB Tinguá não é uma igreja para frequentar, é uma igreja para pertencer. Você frequenta cafeteria, cinema, supermercado, você frequenta sacolão, mas igreja, você pertence. Você chega na tua casa, você vai dar uma passadinha em casa e vou embora? Não, você pertence à tua casa. Você chega na tua casa, você abre a geladeira, sofá, liga a televisão, dorme, descansa, porque você pertence. A igreja, você pertence. Você pertence a essa igreja, amém? Você não está aqui de passagem, você está aqui porque você pertence. Orfandade é você não ter essa sensação de pertencimento, é ter que eu só vou lá, só estou passando por lá. Estão me entendendo? Amém? Então, o fato de você pertencer é o fato de você entender: não, eu sou dali, ali é minha casa, ali é minha família. Então, a orfandade te leva a você ter um sentimento de rejeição, de não pertencimento, medo de não ser aceito. Pois é por isso que Adão e Eva se esconderam. Mas o órfão, irmãos, ele passa por algumas coisas na vida dele. Ele sempre procura fazer compensações. Compensações. Uma delas é a codependência, irmãos. A codependência é algo muito, muito complicado. E eu vou explicar aos irmãos o que é isso. Algumas pessoas, elas precisam se impor, influenciar, para poderem ser inseridas dentro de um contexto. Outras, elas não sabem dizer não para poder ser incluídas. Irmão, você pode fazer isso? Ah, posso. Mesmo que ele não possa, ele diz que pode. Irmãos, você... Não, eu posso, porque ele quer ser incluído. Está faltando alguma coisa, irmãos. Você não tem que dizer não, ou não tem que dizer sim, na hora que não precisa, irmãos. Isso é codependência, irmãos. E Deus quer tratar de você essa manhã. Ele quer cuidar de você essa manhã. Você não tem que dizer sim toda hora, e nem dizer não toda hora, e nem impor para que as pessoas façam alguma coisa. E tem gente que tem os dois, quer ver? O maridão, no trabalho, o cara é uma fera, meu irmão, bota todo mundo para trabalhar, chega em casa, sim senhora, sim senhora. Ou o contrário, chega no trabalho, sim senhor, chega em casa, ei, já lavou a louça aí, mulher? É assim, irmãos. Num lugar, ele é passivo. No outro lado, ele é exagerado demais, irmãos. Codependência, orfandade. Então, irmãos, equilíbrio. De certo que às vezes nós erramos aqui, da acolá, mas isso não pertence ao nosso caráter. Isso não forma e não vai descrever a nossa personalidade. Nós temos que ser a mesma pessoa no trabalho e a mesma pessoa em casa, na rua, na igreja. Ser religioso, irmão, você quer ver um exemplo de religiosidade, que isso faz parte dentro desse contexto da codependência? E eu já cansei de ver isso.
Lá na igreja a gente é meio liberado, sabe, pastor Gilson? Às vezes, culto jovem, o pessoal vai de bermuda, aquela coisa toda, né? E certa vez o camarada está lá na rua, aí xingou um palavrão lá na rua. Aí vem chegando perto da igreja. Aí quando entra, não, aqui na igreja não pode xingar palavrão, não. Aí lá fora pode. Ele é santo aqui, mas lá não é? Então, é religioso demais. Então, aquilo que não pode aqui, lá fora pode? É a mesma pessoa. Então, a santificação, ela está em você. O banco, irmãos, o Espírito Santo não entra no banco, não. Ele entra em você, em mim, habita em mim. Santo, o Senhor se torna você santo pela presença do Espírito na tua vida. E o Senhor te santifica, te separa para uma grande obra nessa terra. Ouça a voz do Espírito e você será a mesma pessoa, liberando a tua vida da codependência. Seja o mesmo. Isso desdobra, irmãos, o conflito entre quem você é em ambiente diferente, tem levado muita gente à depressão, porque você quer ser incluído, você se sente um patinho feio, que você não é aceito ali. Você entra na igreja e se ninguém te cumprimenta, você fica aborrecido. Sabe lá, irmãos, a igreja é um hospital, tem gente que entra de maca para vir lá colocar jaleco depois para cuidar dos outros. A igreja é um lugar de cuidado, tem gente que entra aqui doente, irmãos. Já teve gente que entrou lá na igreja para se suicidar, sentou, ouviu uma palavra, e Deus falou com ela, e ela foi curada. Pois é assim que acontece, irmãos. Aí essa pessoa está entrando, não falou contigo, você ficou aborrecido. Por quê? Não aborrece não, porque ela está cheia de problema, irmãos. Se ela não falou com você, sabe lá o que ela está vivendo. Então, precisamos ter a sabedoria dos céus, sempre assim. Lá, nós adotamos algo muito interessante, irmãos, para a nossa liderança. Nós não chamamos atenção em público, nós elogiamos em público e ensinamos em particular. Aleluia. É assim que fazemos. Fazemos isso com os filhos. O irmão veio falar comigo, pastor, meu filho está impossível. Eu dei uma coça nele de vara, mas não adiantou. Eu disse para ele o seguinte, irmãos, você corrige da forma que você achar melhor. Porém, correção não é vingança. Faz assim. Se seu filho aprontou, fez algo errado, você não corrige ele na hora não. Se você for corrigir no dia seguinte, será que você faria da mesma forma? Ele, claro que não. Foi, pois é, você não está corrigindo, você está extravasando a sua raiva. Esse é o problema. Agora, não vamos transferir a nossa dificuldade paterna, a ausência dela e esses problemas aos nossos pais. Sabe por quê, irmãos? Porque se seu pai e sua mãe não te ensinou e não deu isso para você, não foi culpa deles, foi porque eles não tinham. Porque eles deram para vocês o que eles tinham. Se isso foi insuficiente, irmãos, deixa eu te dizer essa manhã, tem um Deus que vai completar isso na tua vida. Tem um Deus que vai fazer com que eu olhe para Ele e diga, eu sou filho, e Ele completa na minha vida aquilo que meus pais aqui na terra não conseguiram dar. E quando tu entrar na igreja e você levantar a mão para o alto, você vai receber do céu vindo para você. É dessa maneira, irmãos, que a nossa vida funciona na família biológica e na espiritual. É dessa forma que a coisa caminha. Mas a gente sempre deve reagir a essas disfunções emocionais, irmãos. A gente tem que estar alerta a isso. Tem que estar alerta. Tem que estar atento. Veja que aquele jovem, e no versículo 13, 14, ele diz, e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E olha que esse texto, ele está falando para judeu, irmãos. Porco para judeu, um troço assim, complicadíssimo, muito complicado. Eu tenho um amigo que é chefe num restaurante, pastor Gilson, um hotel bacana, é o irmão lá da igreja, lá em Copacabana. Então ele contava para mim que, ocasião, eles foram fazer
uma celebração de um casamento lá e ele foi cozinhar para os judeus. Para os irmãos terem ideia, ficou um judeu de plantão na cozinha, olhando tudo que eles faziam, porque não pode colocar uma gota de nada de porco. Você vê o rigor deles, de que nada de porco pode ser consumido, nem passar perto. Então, a gente vai perceber que o fato dele buscar trabalhar num lugar onde tinha porcos e comer aquela comida, talvez fosse algo de um nível de humilhação tão grande, mas tão grande, e isso ele nem conseguiu. Para ver que ponto ele chegou, a disfunção emocional que ele chegou. E a gente vai vendo que algumas coisas acontecem na vida daqueles que assim ministram sobre seus filhos. E a gente percebe que quando os pais eles são muito rígidos, irmãos, os filhos passam a ser insensíveis. Acaba acontecendo isso. Quando os pais eles são muito isolados, separados, os filhos não têm esse relacionamento profundo, eles se tornam muito superficiais na vida. Quando os pais são superprotetores, eu entendo muito bem o que é isso, os filhos eles passam a ter muito medo das coisas. É natural essas disfunções. O pai, quando é muito consumista, irmãos, os filhos viram materialistas. Se o pai consumir indiscriminadamente, o filho só acha que é aquilo ali na vida, mais nada. E a gente tem que estar atento a isso, muito atento. Toda vez que os pais criarem seus filhos, precisam tomar cuidado com a igualdade entre eles, porque senão você cria uma família disfuncional. Família disfuncional é aquela onde você valoriza mais um filho do que o outro. Você vai ter problemas. A gente precisa dar o tratamento igual a todo mundo. E aqui o Senhor mostra como é importante respeitar a individualidade de cada um de nós. Aquele filho, quando pede herança, o pai dá, não tem problema, ele dá o tratamento para ele. Mas a gente precisa entender que a chave para isso tudo é o arrependimento. Precisamos sempre nos voltar para isso, todos nós. O texto, no versículo 17, ele diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O arrependimento bateu na porta do coração daquele jovem. Lucas 15:10, um pouco antes do texto, Jesus disse: lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, irmãos. Jesus, ele sentenciou algumas cidades, que ele fez muitos milagres, que teriam rigor maior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não viveu no tempo da graça, não viu milagre do eterno, mas aquelas cidades viram. A cura, irmãos, ela nos ajuda a enxergar o poder de Deus, mas há algo muito além do que isso. O arrependimento nos leva para o trono de Deus. Davi entendia isso. Quando Davi pecou, segunda carta de Samuel, capítulo 12, e ele possui Betsabá, aquela mulher, mata o marido Urias, faz aquela confusão toda, peca, perde a criança morre. Ele se volta para o Senhor, que é até um fato muito curioso, que ele acabou de perder o filho e ele foi celebrar. Ninguém entendeu nada, mas ele é louco. Acabou de perder o filho, botou a mesa para ele comer, e aquilo era um ato de festa. Aí a gente vê a resposta no Salmo 51, que ele escreve, que diz que o sacrifício, irmãos, não é holocausto, mas é um coração quebrantado e compungido, ele não vai desprezar, pois é isso que ele aceita. Porque Deus está olhando dentro do nosso coração, irmãos, na alma, no profundo da alma. Por isso que o arrependimento toca o trono de Deus. Toca o trono de Deus, irmão. Você move o céu. Você move. Deus, quando olhou para Ezequias orando, postado na parede, o clamor, Deus olhou para o coração dele, mandou o profeta voltar, e Isaías, volta lá, porque eu vou curar. Se bem que os 15 anos que ele teve não foi mole não, irmãos. Mas Deus 15, ele não queria um tempinho mais? Então fica. Mas Deus deu, porque viu o coração dele. Deixa eu te dizer essa manhã, coloque teu coração diante do trono do Senhor. O arrependimento, irmãos, tem que ser um negócio contínuo na nossa vida. É natural fazer isso. Tem muita gente que tem dificuldade disso. Mas eu não pequei. Irmãos,
Pecou. Todos nós pecamos, erramos o tempo todo. Peça perdão aos seus filhos. A gente pede de vez em quando a nossa filha, estou falando diante dela, porque é verdade. Porque nós não somos pais perfeitos, mas nós entendemos que Deus é o Pai perfeito. E Ele nos ensina e nos ajuda. Precisamos ter frutos dignos de arrependimento, Mateus 3:8. Precisamos recomeçar o nosso relacionamento com os nossos pais. Se alguma coisa ficou para trás, eu quero te desafiar, a você que teve alguma coisa com seus pais, você se volte a eles, peça perdão a eles, se reconcilie com eles, porque a culpa não é deles de absolutamente nada. Por isso nós precisamos restaurar a nossa vida, a nossa família. Versículo 20 e 21 diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E assim eles recomeçaram a vida. Ninguém conserta o passado, mas constrói um futuro recomeçando o presente. É dessa maneira que nós fazemos. Mas, acima de tudo, assuma a tua condição de filho. Lucas 22 diz: mas o meu pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. É evidente o anel, sinal de autoridade. Mas que nós, de fato, possamos entender que tudo isso nos leva a ser filhos de Deus. Eu até costumo dizer, irmãos, aqui tem professor, engenheiro, médico, pode ter várias profissões, lido com isso há muito tempo. No dia que a gente morrer, hoje eu sou filho, na eternidade eu serei filho ainda. Serei filho hoje e serei sempre. Deus é Pai. Quando Jesus ora, Ele diz: Pai meu, Ele diz: Pai nosso. Pai teu também. E isso já havia sido dito por Oséias, capítulo 1, versículo 10. Ele disse: contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar, no lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso era uma menção a Jesus Cristo, que ia nos reconectar a Deus. É dessa maneira que a gente ia fazer. Por que assumir minha filiação, irmãos? Gálatas capítulo 3, versículo 24 a 26 diz assim: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Reconheça a tua paternidade espiritual, porque em Lucas 15, 24 também diz: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Eu preciso assumir, irmãos, a minha filiação espiritual. Eu preciso estar, de fato, entendendo que eu sou filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo me torna também herdeiro, segundo Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, irmãos. E é bom a gente entender o seguinte: herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Eu não recebo herança do Senhor porque eu mereço alguma coisa, mas não, porque eu sou filho, porque só filho recebe herança. Se você não é filho, você não tem direito à herança. E por adoção fomos filhos por Jesus Cristo, e assim passamos a pertencer a um reino. E é interessante que nós passamos a perceber que para colocar um filho na terra, irmãos, basta um relacionamento de intimidade, mas para colocar um filho no céu é necessário uma cultura de intimidade. Não é tão fácil, simples assim. A gente precisa cuidar, zelar, ensinar. A gente precisa caminhar dessa maneira. Daqui para frente você chame Deus de Pai. Chama Ele de Pai. E essa dificuldade, às vezes, de chamar de Pai, é porque você também teve dificuldade de chamar teu Pai aqui na terra, que é um ensinamento para você ver Deus como Pai. Por isso que muita gente tem dificuldade de se relacionar a Deus como Pai, porque também teve dificuldade e tem dificuldade de se relacionar com o Pai na terra.
com o pai na igreja. Irmãos, eu tenho filhos espirituais. Tenho filhos espirituais. Por que não? E tenho, irmãos. É engraçado que, pastor Gilson, todo mundo reclama, eu pertenço a um grande grupo de pastores, reclama dos pastores auxiliares, que a igreja racha, que vai não sei para onde, que se rebela. Irmãos, eu nunca tive nenhum que rebelou. Sabe por quê, irmãos? Porque lá nós temos filhos. Nós não temos só irmãos, nós temos filhos, nós tratamos eles como filhos, cuidamos como filhos, entendemos que é dessa forma. A profundidade do relacionamento está na paternidade. Pastor Gilson, um grande pai de vocês, olhem ele como um grande pai. O padre não é pai? As outras religiões também não têm pai? E por que aqui não vai ter pai? Tem que ter pai, irmãos. Ué, porque está na Bíblia, está aqui o tempo todo ele dizendo isso. Paulo foi um grande... Quantos filhos na fé ele teve, irmãos? São filhos na fé. E vão cuidar de você. E você vai cuidar do outro. Porque o que acontece na igreja, faça assim, ó, com a mão, ó, com as duas. Tudo que eu recebo, eu celebro e eu reparto. Amém? É dessa maneira que a gente precisa viver. Nada é teu, nada é meu, mas tudo é de todos. É dessa maneira que fazemos. Então, precisamos repartir. Cultive a intimidade. Intimidade com o Pai, irmãos. Intimidade. E Ele vai falar com você. Não que a gente não vai deixar de passar dificuldade, porque a gente passa muito, irmãos. A gente vai passar. Mas eu vou passar cantando e adorando ao Senhor o tempo todo. Não desisto. Sinta-se protegido por Deus. Confie na provisão do Senhor. É engraçado, irmãos, que desde que eu me entendo como gente, quem se lembra aqui, essa pergunta é meio esquisita de fazer, sabe? Porque quem se lembra aqui na época, para os mais antigos apenas, os mais novos não sabem o que é isso, que há muitos anos atrás, entrávamos na fila para comprar feijão. Quem se lembra disso? Ah, que bom, não estou sozinho. Uau! Você lembra disso também? Tu tem 60 anos, é a mesma coisa, está na fila para comprar feijão, levanta a mão também. Então, meu pai botava a gente na fila, irmãos, para comprar, porque só podia comprar 2 quilos de feijão cada um, aí ficavam os irmãos tudo na fila. A fila gigante, faltava feijão, faltava arroz, aquela coisa toda. Mas a minha vida sempre foi regida por aquele que está no trono. Porque eu não sou desse mundo. O governo que está sobre a minha vida é o governo do Senhor. É o governo dele. Me submeto ao governo dele. Quando eu passei a entender isso, irmãos, interessa quem está no governo. Interessa que eu vou passar. E não vai faltar nada na minha casa, porque eu não estou debaixo dele. Eu estou debaixo da dependência do eterno, irmãos. Você quer ver um exemplo? Eu sou um estudante profundo de Israel. Sou apaixonado por Israel. Israel, irmãos, em 1948, tem 74 anos do tempo da igreja, né? Maio de 1948, a ONU, através de um brasileiro, hoje tem até uma praça lá em nome dele, dá a independência do Estado de Israel. São 6 ou 7 nações árabes cercaram Israel. O pessoal voltando, ninguém sabia nada, irmãos. Como é que Israel ia ganhar aquela batalha? Eles ganharam a batalha, até hoje eles celebram isso, irmãos. Dos árabes. Você pode pesquisar na internet do que eu estou falando. E até hoje Israel, em 74 anos, é uma das maiores potências do mundo. Sabe por quê? Porque quando você olhar para Israel e olhar para o mundo, você vai falar assim, como é que pode aquele paizinho tão pequititinho, em 74 anos se tornar uma potência? Isso não é normal? Claro que não, irmãos. Isso é Deus. Então, quando você pequenininho fizer coisas grandes, não é porque você fez, é porque Deus fez na tua vida. Quando tua família receber restauração e você achar isso impossível, não foi você, mas foi Deus que fez isso. Então Deus, irmãos, Ele faz coisas extraordinárias e está aí para ver. É por isso que o pessoal pira lá na igreja, que eu faço umas coisas muito doidas, irmãos, lá. E eu estou falando para o pastor Jesus fazer também, tá, irmãos?
Tu entra nessa aí também. E aí é fé e tal, essas coisas, né? Então, isso aí, irmãos. Hoje montamos um projeto social, irmãos. Tem assistência social, tem psicólogo, tem uma clínica social, irmão. Uma igreja pequenininha assim, nós temos 120 membros. Uma per capita pequena. Tem igreja com 1000 membros que vai lá. E aí, como é que vocês estão fazendo? Não sei, irmãos, é Deus. Nós queremos ser o Israel de Deus. Eu não vou tornar a igreja judaica, não é isso, não é isso. Porque as coisas que se passaram, elas representavam sombras das que aconteceram. São símbolos. Então, a gente não vai judaizar a igreja, não é isso. A gente tem que respeitar isso e tentar compreender essa raiz, que é muito importante para nós. Compreender o que aconteceu para poder tornar claro tudo que foi dito e está acontecendo. Muito importante isso na nossa vida. Porém, a gente tem que entender que Deus, ele tem esse relacionamento conosco, porque ele é Pai, irmãos. O que Jesus disse? Como é que um pai ele vai dar uma cobra quem pedir pão? Mas é Deus, vai dar muito mais, porque é Pai. Entenda isso, irmãos. Deus, ele vai ter a provisão. Reforce a sua identidade de filho e desfrute dos seus direitos. Nunca se sinta só, você não está só. Contagie os outros com a visão da sua filiação. Seja sensível com o Espírito de Deus. Ser filho não é opção, somente, é uma decisão. Decida ser filho, decida. Resolva com honra os problemas relacionais. Honra não está relacionada a você pegar uma pessoa e dar prêmios para ela e dizer que ela é boa, não, irmãos. Honra não é só isso, não. Honra é você olhar dentro dela e entender que ela carrega algo de Deus muito grande na vida dela, e você honrar o que ela carrega, irmãos. Honra é você cuidar de alguém quando erra, quando peca, para que ela vire uma potência no reino de Deus. Perceba Pedro, quando Jesus disse: você vai me negar. Aí Pedro, não, negou. Jesus falou assim: tu me negou, vai fora. Não, vem cá, senta aqui, meu filho, porque tu vai ser curado agora, porque tem algo dentro de você que vai crescer muito. Isso é honrar, é honrar. Deus colocou algo dentro de você muito grande e precisa sair, e vai sair na hora que você chamar Deus de Pai. Chame Ele de Pai e vai ser honrado na tua vida. Aleluia. Escolha viver como filho e não como órfão, para que a sua vida, ela nunca mais seja a mesma. Essa é a família do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, no nome do Senhor. Paizinho, nós te agradecemos pela preciosa manhã. Nós não somos nada, Senhor, mas apesar de reconhecermos que estamos aqui durante um tempo, nós queremos declarar ao Senhor que nós somos os teus filhos e que nesta manhã a vida da tua igreja, Pai, deseja reconhecer que também são filhos do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, porque aqui estão aqueles que precisam de reparações, aqueles que precisam, Deus, se reconectar. Aqui estão, Senhor, aqueles que estão vivendo uma orfandade até mesmo sem saber. Eles têm uma vida, Senhor, tão boa para ser vivida, porque o Senhor quer resgatar a cada um. Por isso, Pai, nós nos alegramos na Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Gilson, obrigado pela vida desta igreja. Quero te agradecer pela vida do bispo Rubens também, um amigo, pessoa muito preciosa para nós. Te agradecer, Deus, pela vida de todos aqueles que aqui entraram, e que o Senhor comece a restaurar a vida e a família de cada um. Por isso, Pai, nós nos alegramos, nós te agradecemos e fazemos isso no nome daquele que vive, no nome daquele que reina, e é no nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém.
Deus te abençoe em nome do Senhor. Pastor Gilson. Quantos filhos estão esta manhã aqui? Todos? Todos são filhos? Você se considera filho? Amém? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a sua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem, descansa, Ele seguro lhe conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Suas feridas sararei. Filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. O Pai ainda chama os filhos de volta. O Pai ainda tem seus braços abertos para receber os filhos. Todos, até os pródigos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Sara, restaura, cura feridas. Alguém disse certa vez que todo filho é pródigo, todo mundo é pródigo. Todo mundo um dia pensa em ir embora, em pedir a herança e ir embora de casa. Perdoa-nos, Senhor. Cura esta família. Restaura essa família. Restaura os relacionamentos. Dá-nos, Senhor, sensação de pertencimento de volta para aqueles que perderam. Restaura, Senhor,
alianças quebradas. Restaura, Senhor, a nossa paternidade. Em Cristo, reconhecemos nossa dependência de Ti, nossa total dependência de Ti. Obrigado pelo Teu servo, obrigado por usá-lo nesta manhã. Abençoa sua vida, oro pela sua saúde mais uma vez. Abençoa o seu ministério, abençoa o Senhor. Peço que abençoe, ó Deus, seus auxiliares, seu amigo, pastor auxiliar, toda a liderança da igreja, da PIB Tinguá, toda a membresia daquela igreja. Abençoa sua família, Andréia, Andressa. Abençoa os seus amigos, Pai. Abençoa o pastor Ricardo, sua família, Senhor, sua esposa, seu lar, sua casa. Obrigado por tê-los aqui esta manhã. Abençoe a nossa comunhão, a refeição que vamos agora compartilhar. Ó Deus, obrigado pelas mãos que prepararam o alimento. Obrigado por todo investimento, por todo afeto e recursos envolvidos, Senhor, e tempo envolvido na preparação do alimento. É bênção que vamos receber agora, com alegria, com singeleza de coração. Vamos participar agora da refeição. Tua bênção seja, Senhor, sobre todos nós. Oro pela viagem que o Teu servo vai fazer também, pedindo a Deus que o proteja, que o guarde, e que seja, Senhor, um tempo de crescimento, Pai, para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.